falar um pouco, assim, de aspectos um pouco mais práticos, ainda mais a vocês que estão um pouco mais no início, mais focado a parte pessoal de legislação, e, por consequência, uma situação que se complementa à estrutura física da unidade de endoscopia, tá? Qualquer coisa, acho que vocês, de repente, coloquem as colocações ou perguntas no chat, no fim dessa primeira aula a gente aborda, ou qualquer coisa, podem interrompendo mesmo por áudio e a gente vai falando, tá? Bom, o que é importante, assim, pessoal, sobre a questão da legislação mais voltada para a especialidade da endoscopia, tá? O médico endoscopista, ele, obviamente, faz exames endoscópicos muito para pacientes que não são deles, são pacientes que procuram uma certa clínica, um certo hospital, então, nós somos encarados também como médicos especialistas prestadores de serviço. Então, a gente presta um serviço ao paciente, ao cliente, e isso, de certa maneira, está regido também pela Constituição Federal do Brasil. Então, é importante a gente saber disso, que qualquer situação que eventualmente não saia de acordo com o esperado desse paciente, esse paciente tem um direito legal que está amparado pela Constituição Federal e pelo Código Civil de Defesa, né, do consumidor. E claro que nós médicos, a gente tem que se enquadrar perante as nossas sociedades médicas, que são as sociedades que avalizam e fiscalizam o nosso trabalho, né? Então, basicamente, o Conselho Federal de Medicina, a Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde, que é realmente o órgão balizador e que, assim, ratifica e fiscaliza todos os serviços médicos focados na endoscopia, tá? Toda a legislação da endoscopia, ela tem normatizações, tá? E essas normatizações, elas são chamadas de RDCs. Existem várias RDCs publicadas, tá? E basicamente essa que é que todo médico endoscopista tem que saber, que é a que mais legisla e rege a endoscopia, é então, de 10 de março de 2013, que é a RDC número 6, tá? Até aqui estão ouvindo bem? Tranquilo aí? Tudo certo, Roberto. Certo, excelente. Então, assim, se vocês chegaram a ler a RDC que nós mandamos, tanto pela plataforma ou pelo grupo ali de alunos, não sei se todos leram, porque realmente é uma leitura exaustiva e muito chata, então nenhum médico endoscopista tem que saber essa RDC de cor, né? Basicamente, o que eu quero colocar para vocês é que, assim, todos os médicos endoscopistas que trabalham em alguma clínica, em hospital, têm que saber os princípios básicos dessa RDC, e muito mais os médicos, que talvez muitos de vocês vão ter essa experiência de ter as suas próprias clínicas médicas, que vão ser pessoas jurídicas, que vão ser donos de clínicas endoscópicas, né? Então, essa RDC, fundamentalmente, ela dá, como está colocado nesse slide, toda a normativa, né, de como é que tem que ser feito todos os exames endoscópicos e todas as vias de acesso naturais, tá? Bom, essa RDC, então, é um pouco extensa, tá, pessoal? Então, basicamente, eu vou pincelar algumas coisas mais importantes aqui, tá? Ela está dividida em alguns capítulos, tá? Então, o que começa falando essa RDC aqui? Claro, o profissional endoscopista, ele tem que ter boas práticas de funcionamento, então é importante estar ciente, claro, de que toda essa norma tem todas as instruções sobre a limpeza de equipamentos utilizados, armazenamento não só de endoscópios, mas de todo o material, medicações utilizadas na própria endoscopia. Tem uma explicação sobre o uso de artigos críticos, semicríticos e não críticos, isso é uma coisa bem importante, tá? Basicamente, artigos críticos são materiais que entram em contato com a mucosa do paciente, por exemplo, pinças de biópsia, alça de polipectomia, então são materiais que precisam ser esterilizados. Artigos semicríticos são equipamentos que entram em contato com a mucosa, mas não têm, assim, penetração na mucosa. Por exemplo, o endoscópio é um artigo semicrítico, e artigos não críticos são artigos materiais que não penetram a mucosa do paciente, como, por exemplo,
esfigmomanômetro, oxímetro de pulso, etc., tá? Outro conceito bem importante que eu quero falar um pouco com vocês, e se o Mauro, o Rodney e o Conrado tiverem algo a acrescentar, acho que é muito valioso. Os serviços de endoscopia são divididos em 1, 2 e 3, tá? Serviço tipo 1 é todo procedimento endoscópico que é feito sem sedação, sob anestesia tópica, ou mesmo sem anestesia tópica. Os dois principais exemplos são um otorrino que faz uma fibronaso laringoscopia e um endoscopista que faz endoscopia transnasal, tá? Então, isso é tipo 1. Qualquer médico endoscopista pode ter um serviço de endoscopia tipo 1 no seu consultório. Não precisa estar vinculado a uma clínica ou hospital, porque é um procedimento que não requer uma sedação. Então, o paciente que faz uma endoscopia transnasal, ele pode fazer o exame e não precisa nem ficar tempo na recuperação, ele está liberado para ir para casa, tá? É muito pouco utilizado hoje em dia, eu praticamente na Fugate tive experiência um pouco com esse tipo de endoscopia, é muito fácil de fazer, o paciente tolera bem, tá? Tem um colega endoscopista lá de Minas Gerais, o Vitor Arantes, que é uma pessoa muito conhecida no nível da SOBED, então ele tem uma experiência enorme com pacientes que fazem endoscopia transnasal, e é um tipo de exame que tem a sua utilidade, tá? Já os tipos 2 e 3 são procedimentos endoscópicos que aí, obviamente, requerem uma sedação, tá? Então, ou sedação consciente ou sedação profunda, tá? Aqui só um adendo importante a gente comentar, que acho que essas são as coisas mais importantes de se falar hoje, né? Quando a gente vai fazer num paciente uma endoscopia ou uma colonoscopia, o que nós queremos que esse paciente tenha? Um grau de sedação profunda, né? Durante o exame endoscópico, o paciente pode mudar esse nível de sedação, ele pode começar o exame com uma sedação profunda, com o passar do exame pode ficar numa sedação consciente. Então, o importante é que o tipo 2 e tipo 3, basicamente o tipo 3 é uma sedação que requer anestesia, tá? Não necessariamente uma intubação orotraqueal. Mas então é importante a gente ter na cabeça que o grau de sedação do paciente pode ser variável durante o procedimento e o que é importante é que nós façamos um exame que o paciente tenha uma sedação e que não gere um desconforto a ele, tá? Até aqui algum comentário, pessoal? Mauro, Rodney, Conrado, acrescentar algo sobre isso? A mim tá ok, Robertão. Tá, tranquilo, vamos seguir. O pessoal dos alunos, assim, qualquer dúvida, podem interromper, tá? Bom, agora vamos só seguir aqui, para não ser muito repetitivo, tá? Dentro das boas práticas de funcionamento é importante... Oi, pode falar. Desculpa interromper. No tipo 3, é obrigatório ter um anestesista vinculado à clínica? De certa maneira, foi a Kelly que perguntou, né? A Camila. Camila, perdão, Camila, estava esperando esse tipo de pergunta, foi muito importante. Assim, ó, o que é uma sedação do tipo 3? Um serviço, aliás, Camila, de endoscopia tipo 3. A clínica, o hospital tem que estar habilitado para fazer exames com sedação, mas que tem que ter provimento de anestesia. O que significa isso? Tu pode fazer um procedimento, uma colonoscopia, por exemplo, que tu tá com uma sedação profunda, mas tu tem que estar amparada para, eventualmente, esse paciente precisar de uma anestesia. O que significa isso? Vocês estão vendo isso na prática, os alunos da colono agora. É muito corriqueiro a gente estar, durante uma colonoscopia, o paciente estar sedado de forma profunda, porém, com a nossa sedação, ele não atinge uma sedação satisfatória. Então, isso é considerado um serviço de endoscopia do tipo 3, ou seja, nós precisamos aprofundar o grau de sedação desse paciente. Então, para isso é necessário a presença de um anestesista, tá? Aqui só um comentário. Isso vocês vão ter uma aula, se eu não me engano, é na semana que vem, com o Dr. Leno, um anestesista, que é sobre sedação e endoscopia. Então, ele vai falar bastante sobre isso, tá? Talvez algum de vocês pergunte, mas a gente não pode fazer, por exemplo, propofol no paciente?
Pode, tá? Isso, como eu falei, vai ser tema da próxima aula, mas assim, para ser feito o Propofol, precisa ter um outro médico, isso inclusive está na norma do CFM e tudo, precisa ter um outro médico, não necessariamente anestesista, mas que cuide exclusivamente do paciente e que tenha habilitação legal para atender um paciente com sedação profunda, ou seja, vamos supor, eu posso estar eu fazendo a colonoscopia, ter um de vocês, ou que seja um médico residente em endoscopia, desde que esse segundo profissional esteja, amplamente capacitado para atender o paciente se houver necessidade de um auxílio de viéria. Por exemplo, se precisar entubar o paciente, o profissional tem que ser competente para isso, né? Então, sempre é bom frisar isso aí, porque tem que ter muito cuidado se, eventualmente, precisar um outro médico não anestesista utilizar, por exemplo, assim, Propofol, tá? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, é só um conceito importante que vocês têm que ter, tá? Tá, obrigada. Certo, perfeito, vamos adiante. Então, assim, além disso que a gente comentou sobre sedação, aí tem muitas situações da RDC que é muito mais a cargo de todos os profissionais envolvidos na clínica, né? Então, obviamente, tem que ter pessoas capacitadas para fazer um registro de todos os exames na clínica ou no hospital, medicamentos que são utilizados, eventuais intercorrências e efeitos adversos, tá? Todas essas capacitações têm que estar sempre realmente atendendo essa norma, controle estrito de todas as medicações, então isso é uma coisa muito importante, tem que anotar todas as medicações do dia, desde o início até o fim, o que foi usado, avaliar, ver se está na validade, né, isso é bem importante, tá? Só vou seguir o próximo aqui para não ficar muito, assim, maçante para vocês, tá? Outro tópico importante da RDC é com relação a recursos humanos, tá? Como eu falei, qualquer clínica de endoscopia tem que ter um número realmente bem amplo, né, de profissionais que estejam ligados à clínica. Então, todas essas pessoas têm que estar capacitadas para isso, elas têm que ser treinadas antes de começar a sua atividade, seja recepcionista, técnico de enfermagem, o próprio médico tem que estar adaptado ao seu local de trabalho. É muito importante a prevenção e controle de infecção em serviços de saúde, né? Vocês estão vendo ali EPI. EPI não significa, pessoal, só o que a gente está fazendo agora de usar toda a paramentação para evitar uma exposição à Covid. O EPI, assim, é desde os profissionais da enfermagem usar a vestimenta necessária, na sala de desinfecção tá com o EPI adequado para não ter exposição de agentes saneantes à via aérea e etc, tá? Bom, aqui o que eu acabei de falar, assim, aqui nesse slide, né, obviamente, todo médico endoscopista que vai fazer o procedimento tem que estar legalmente habilitado para tal, né, e todo médico que vai fazer a sedação profunda ou a anestesia, como está colocado no slide, tem que monitorar e cuidar do paciente durante todo o procedimento, tá? Até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Tá. Vamos adiante, então. Agora, entrando um pouco na esfera do espaço físico, tá? Bom, aqui eu coloquei uma coisa, assim, um pouco óbvia, mas, assim, todo o médico, vocês, daqui a algum tempo, que pretendem, obviamente, de repente, montar um serviço, uma estrutura de endoscopia, tem que estar amparado até com relação, assim, à arquitetura e engenharia para conseguir montar um espaço físico, né? Então, tem que ter secretaria, sala de espera, sala de repouso, recuperação, banheiros, propriamente dito, as salas de exames, vestiário, a sala de estar para os familiares de paciente, expurgo e a sala de lavagem e desinfecção, tá? Isso, de muitos anos para cá, tem muitos arquitetos especializados que trabalham basicamente com legislação em saúde, então, é a ALT que se chama, então isso aqui é muito importante que contrate, que chame um profissional, né, para isso, que tenha conhecimento só disso, tá? Muito importante também, isso aqui é fundamental, que tenha uma sala adequada, para armazenamento dos aparelhos, tá? Se possível, uma sala de reuniões, uma sala de laudo e arquivo, tá?
E aqui, se possível, uma biblioteca e um auditório, mais é para uma sala, né, de convívio médico, tá? Desculpa só, pessoal, se vocês puderem dar uma ajudazinha para a Juliana, que ela botou que não está conseguindo entrar. De repente, só alguém puder ajudar ela pelo grupo ali, tá? Bom, com relação propriamente à unidade da endoscopia, tá? Nós que somos, teoricamente, vamos dizer assim, os atores principais da endoscopia, que somos os médicos que realizam e fazem os exames, muitas vezes a gente não se dá conta da estrutura que está por trás disso, né? Então, toda unidade tem que ter um espaço de pré-procedimento, onde se faça o agendamento, a recepção, a instrução e entrevista do paciente. Tem que ter uma sala de preparo do paciente, é muito importante em colonoscopia, os alunos agora que estão na coluna estão vendo isso na prática, né? Tem muitos pacientes que às vezes a gente acaba fazendo na Fugate, que muitas vezes, idealmente, deveriam fazer o preparo na própria clínica, né? Pacientes com uma certa idade, comorbidades, usando uma lista extensa de remédios, antecedentes, sei lá, de arritmia, cardiopatia, então, uma sala de preparo para os pacientes é muito importante, tá? Uma sala de pré-medicação, o que seria? Uma sala anteriormente à sala da endoscopia, que se pudesse já pegar a veia do paciente, administrar muitas vezes a simeticona, para o paciente já entrar na sala em tese pronto para fazer endoscopia, tá? Também, então, o preparo da sala de exame e do equipamento endoscópico, a sala de exame em si, e o pós-procedimento é onde tem a sala de recuperação do paciente também com monitoração, né? A monitorização aqui é, no mínimo, oxímetro de pulso, né? Se possível, né, até aparelho, assim, perdão de eletrocardiograma, se possível, mas, pelo menos, se possível, oxímetro de pulso seria importante, tá? Bom, propriamente dito, pessoal, sobre a sala de exame em si, tá? A Anvisa solicita que a sala da endoscopia tenha um mínimo de 12 metros quadrados, tá? Idealmente em formato retangular, e no mínimo na sala de exame, claro, além do paciente, tem que ter 2 profissionais, o médico endoscopista e o auxiliar. Claro que quando é um exame sob anestesia, mais o médico anestesista, tá? Aqui eu vou só botar aqui uma figura que é a sala da endoscopia, se possível, essa aqui é uma sala ampla, com uma maca em formato retangular, um bom espaço nas laterais para ter o endoscopista do lado direito e o auxiliar de enfermagem à esquerda. Então, idealmente, uma sala de endoscopia ampla como essa seria o ideal. Nem sempre isso é possível, né? Vocês veem que as nossas salas da Fugate são salas mais compactas que isso, né? Mas, pelo menos, essa metragem, né, de 12 metros quadrados é importante, tá? Uma coisa essencial, pessoal, especialmente para quem for ter a sua clínica, depende muito do município, mas a legislação municipal é muito, assim, criteriosa e muito chata para isso. Então, qualquer situação que a clínica não ficar nas normas, tem um prazo, geralmente um prazo muito curto para fazer que entre nas normas, porque senão uma clínica que tem o alvará, se não cumprir todas as exigências depois para renovação, pode até ficar sem alvará, tá? Bom, e além disso, então, que a gente já falou do pré-exame, do exame em si, também é fundamental que se tenha um pós-procedimento adequado, né? Então, assim, para o paciente, quando é liberado, o paciente tem que receber todas as instruções, o familiar, o que foi feito, se foi feito biópsia, polipectomia, um procedimento mais terapêutico, como, por exemplo, uma mucosectomia, o que vai ser feito, quanto tempo ficar pronto o laudo AP. Então, as orientações pós-exame é muito importante, tá? Especialmente quem vai fazer procedimentos endoscópicos mais sofisticados, como o Mauro e o Conrado tem uma experiência muito ampla, assim, com procedimentos mais sofisticados, como, por exemplo, mucosectomia, é fundamental dar o telefone para o paciente, para o familiar, porque qualquer intercorrência que acontece eventualmente pós-procedimento, a primeira pessoa que tem que saber é o médico do paciente. O paciente tem que entrar em contato com o médico ou assistente sempre que for necessário, tá?
Bom, mais um pouquinho, eu sei que está um pouco desgastante, meio chata essa aula, mas só para a gente não perder assim o prumo, tá? Além disso, é fundamental de que durante o procedimento o paciente tenha toda a segurança possível, com toda a monitoração necessária, então, oxímetro de pulso, controle de pressão, tem que ter, por óbvio, oxigênio nas salas de exame e, se possível, na recuperação também. Toda a clínica, né, a Camila perguntou antes, né, que faça procedimentos endoscópicos tipo 2 ou especialmente tipo 3, que pode solicitar anestesia, tem que ter materiais e equipamentos para reanimação cardiovascular, tá? Tem que ter medicações, né, todas necessárias, o material completo para intubação, caso for necessário, desfibrilador, monitores cardíacos, aparelhos de anestesia, etc, tá? Aqui só um adendo importante, uma coisa mais prática. Na Fugast, vocês podem ver, nós temos 6 salas de endoscopia e temos a sala 1, que é a sala maior e mais ampla, com um aparelho de anestesia. Então, a legislação solicita que pode-se ter mais de uma sala, desde que tenha pelo menos um aparelho de anestesia para caso esse paciente necessite de uma via aérea definitiva, por exemplo, a intubação. Então, isso é uma condição sine qua non para se fazer procedimentos endoscópicos com sedação do tipo 2 ou 3, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Aqui, só para colocar, né, que tem que ter uma farmacêutica responsável, tá? Que tenha todo o controle e estoque de medicações, então, todas as medicações necessárias para sedação, midazolam, fentanil, agentes, por exemplo, para reversão da sedação, como flumazenil, naloxona, são medicações controladas, então isso tudo é muito importante, e também propofol. Tá? Bom, sobre os equipamentos endoscópicos em si, né? Claro que aqui vai depender da complexidade de cada clínica, né? Obviamente, é fundamental que tenha pelo menos aparelhos de endoscopia alta e de colonoscopia, né? Alguns médicos que se aventuraram, que pretendem fazer exames de colangiografia, de CPR, do adenoscópio também são muito importantes, tá? Fundamentalmente importante ter uma processadora boa de imagens, um monitor de imagens, um no-break de alta capacidade, né? Vocês sabem que as oscilações de tensão elétrica de energia são muito importantes, então um no-break, ele consegue segurar a carga elétrica por um certo tempo, né? E outras clínicas que façam outros exames, como, por exemplo, cápsula endoscópica, ecoendoscopia, motilidade digestiva, motilidade anorretal, então, dependendo da complexidade da clínica, existem outros materiais necessários, tá? Os acessórios, né, pessoal? É muito importante também, vai depender da complexidade de cada serviço, mas eletrocautério, aspiradores, pinças de biópsia, alças de polipectomia, para pessoas que atendem casos de urgência, por exemplo, sim, agulhas de esclerose, materiais hemostáticos como hemoclip, endoloop, até não está colocado aqui, mas pinça de corpo estranho, para quem faz urgência é importante também. E as duas últimas são para situações mais terapêuticas, né, como o kit para ligadura elástica de variz, gastrostomia endoscópica, e pacientes que precisam, por exemplo, tratamento para lesões vasculares, como laser e plasma de argônio, tá? Aqui, uma parte um pouco mais da enfermagem, mas que nós, médicos endoscopistas, precisamos também ter essa noção e essa ciência, tá? Então, assim, é fundamental que tenha uma uma enfermeira que seja a responsável técnica da clínica também, ou do hospital, e essa enfermeira vai ser a enfermeira que vai capacitar e treinar os profissionais da enfermagem, que vão estar envolvidos na limpeza e desinfecção dos endoscópios, tá? Então, vocês mesmos já estão fazendo o exame há algum tempo. Na própria sala de endoscopia, a gente já faz a primeira limpeza manual do endoscópio, tá? Aí depois ele vai para a sala de desinfecção, ele passa primeiro por soluções enzimáticas, para depois usar os agentes propriamente os saneantes, que vai propiciar uma desinfecção de alto nível, tá? A enfermeira é fundamental que tenha um controle de validade dos agentes saneantes e também a testagem, saber se determinado agente saneante está na validade ou não. Eles têm um prazo de validade. Então, não adianta a gente achar que está tudo bem, quando vê, a gente vai achar que
um detergente enzimático, ou mesmo, por exemplo, o ácido peracético está na validade, quando vê, não está. Então, toda a clínica tem que ter todo esse cuidado metódico em ver a validade dos materiais, tá? Aqui já está bem no fim agora, pessoal. Após a lavagem e secagem dos endoscópios, tá? E colonoscópios, idealmente tem que ser armazenado, como está nessa ilustração, nessa figura, os endoscópios na posição vertical. Isso aqui é para prevenção de umidade, tá? Então, isso aqui é fundamental, que tenham armários amplos e, se possível, abertos. A gente até, na Fugast, deixa até uma luz assim, embaixo, até para gerar ainda mais assim, a secagem da umidade, para o endoscópio estar bem seco para ser usado no próximo paciente. Tá? Bom, essa primeira aula, pessoal, era isso, tá? Eu vou só tentar tirar aqui do slide, não sei se já saiu do slide ou não. Alguma dúvida, pessoal, comentário? Eu sei que foi uma aula um pouco maçante, mas queria ouvir de você se ficou bem claro, alguma pergunta, alguma dúvida. Doutor Roberto. Oi, fala, Rafael. Vamos lá. Assim, essa informação eu não lembro de ter visto na RDC. Uhum. Mas eu fico a pergunta, fica aí a pergunta para caso alguém saiba, ou se vocês saibam disso aí. Uhum. Se é permitido o uso compartilhado de uma sala de endoscopia com o propósito de fazer também, por exemplo, cirurgia ambulatorial. Uma mini sala de cirurgia que seja de uso compartilhado, para endoscopia e cirurgia ambulatorial. Bom, nessa RDC, Rafael, ela contempla basicamente, eu vou te ler aqui, tá? Tá, mas eu vou te ler assim, ó. Eu estou com a RDC aqui, ó. Dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para serviços de endoscopia com vias de acesso ao organismo por orifícios naturais. Orifícios naturais quer dizer nariz, orelha, boca, ânus, vagina e uretra. Então, para cirurgias ambulatoriais, Rafael, é outra RDC. Eu te confesso que eu não li porque eu não sou cirurgião, eu sou médico gastroenterologista e endoscopista. Mas para cirurgia ambulatorial, tu tem que te basear em uma outra normativa. Se tu pode compartilhar ou não a mesma sala, eu acho, vou te dizer sem ter certeza. A princípio, tu até pode, tá? Mas a RDC para cirurgia ambulatorial é outra, não é essa? Pois é, mas aí ela também só fala de cirurgia, né? A RDC de cirurgia só fala de cirurgia e a de endoscopia só fala de endoscopia. Eu queria exatamente saber dessa questão compartilhada. Rafael, deixa eu só passar uma experiência. Na verdade, assim, o que acontece? A gente tem, eventualmente, tu pode ter um procedimento cirúrgico da área, por exemplo, cirurgia, vamos dizer, o proctologista. Vou dar um exemplo, assim, né? O proctologista, ele faz cirurgias orificiais ali, e ao mesmo tempo colonoscopia. Então, na clínica onde eu trabalho, em Canoas, eventualmente na agenda tem procedimentos colonoscópicos e eventualmente uma hemorroidectomia. Certo? Então, elas podem fazer, tu podes ter um misto, assim, né? Elas podem se complementar, vamos pensar assim. Né? Claro que tu não vai fazer uma hérnia ou rafia inguinal, por exemplo, na mesma agenda, assim, né? Eu acho que isso não cabe muito. Eu acho que tem que separar a agenda cirúrgica, né, da agenda endoscópica. Por exemplo, um dia tu pode fazer as cirurgias naquela sala de endoscopia, por exemplo, e em algum outro dia tu pode fazer as endoscopias. Isso não tem problema nenhum. A tua sala precisa contemplar, do ponto de vista cirúrgico, todos os requisitos necessários. E a sala de endoscopia também, mas eventualmente tu podes dar uma cirurgia proctológica, né? Eu te dei um exemplo. Amanhã vai ter colonoscopia, o outro paciente vai ser uma hemorroidectomia, entendeu? Então,
Desculpa te a sala cirúrgica vai ter que ser numa outra agenda, mas tu pode fazer um misto, com certeza. Mauro, é Rodney. Isso, eu tô, pode falar. Rafael, por favor. Eu estou fazendo o projeto aqui da minha clínica e eles são bem rigorosos quanto a isso, assim. Procedimentos estéreis não podem ser feitos em ambiente que tem endoscópio. Tem endoscopia porque não ser considerado um ambiente estéril. Então, assim, procedimentos, até assim, uma ligadura elástica de hemorroidas, uma hemorroidectomia até são toleradas, assim, mas pela lei mesmo não é permitido. Endoscopia é só endoscopia. E também quem rege, pelo menos aqui na minha região, é a vigilância sanitária estadual, não é nem a municipal. A municipal, eu estou fazendo toda a autorização via a vigilância sanitária regional aqui. O que eu quis falar, assim, e complementando o que o Rony falou, realmente, é isso, mais ou menos isso. Agora, o que eu falei é a sala contaminada. Se a gente está com uma sala contaminada endoscópica, a gente pode fazer algum procedimento cirúrgico, mas que potencialmente contaminado. Por exemplo, um proctológico pode fazer. Agora, vai fazer uma cirurgia, que nem eu falei, que tu tens que ter um ambiente muito mais limpo, com certeza vai ter que ser numa outra agenda, separado. Né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a Camila queria falar alguma coisa, Camila. Não, eu ia dizer isso, porque na clínica onde tem o consultório, houve antes de eu ir ali fazer o consultório, eles utilizavam uma torre que eles colocavam naquele dia, era o dia de endoscopias, então eles utilizavam aquela sala que é para pequenos procedimentos, para fazer endoscopias mais eletivas, assim, que nem a gente tem. E aí, para outros dias, eles faziam toda a desinfecção e ela também estava dentro daquela sala, de acordo com a RDC, para pequenos procedimentos ambulatoriais, assim, endoplastia, procedimentos mais superficiais, digamos assim. Pois é, eu creio que não haja uma norma que contemple as duas coisas, né? Eu acho que se a sala ela é compatível para as duas RDCs, e desde que não seja assim, um procedimento que foi contaminado e na sequência já vai ter um que não é contaminado. Lógico, tem que ser exatamente. Mas eu acho que se a sala complementa as duas RDCs, não tem problema. Mas teria que confirmar. E muitas vezes, Rafael, se o teu projeto é esse, de abrir a tua clínica e fazer endoscopias, cirurgias ambulatoriais numa mesma sala, como foi colocado, tu vai ter que, obviamente, contratar pessoas que têm capacidade sim, para isso, de fazer o projeto, né, ter conhecimento das RDCs necessárias, e assim, tu trabalha em Manaus, perdão, né? Qual é a cidade que tu trabalha? Tá. A própria legislação, a própria fiscalização aí da prefeitura daí municipal, obviamente vai te dar alguma orientação, né? Isso aí é um processo que demora algum tempo até tu fazer obra, assim, etc. Então, seguramente eles vão te dar as orientações necessárias. O CRM também, né? Tudo. Sim. Bom, além disso, pessoal, mais alguma colocação? Fala aí, Mauro. Então, normalmente, complementando o que tu falaste, Roberto, normalmente existe normalmente a arquiteta que tu vais contratar, normalmente ela tem o conhecimento, existe uma arquiteta especializada na questão de clínica, por exemplo, né, endoscopia e tal. Ela vai pesquisar na RDC e vai fazer como a RDC manda. Sim. Tá? E perfeito. Eu acho assim, é fundamental que o Roberto passou nessa aula, assim, para a gente ter o conhecimento, porque normalmente quando vai fazer a clínica, nós ficamos responsáveis. Tá? Vai montar a clínica, vai ser o responsável da clínica. Então, a responsabilidade toda vai incidir no responsável técnico. Então, tem que ter esse conhecimento que o Roberto passou aí muito bem apresentado. Eu acho que tem que ter isso muito bem na ponta da língua, porque sempre vai ter um detalhe, alguma coisa que pode estar passando na nossa frente e a gente não está vendo. E principalmente na questão assim de organização das salas e todas, e principalmente na questão de limpeza dos endoscópios. Tá? Então isso aí é fundamental, a gente ter isso aí, é importantíssimo. Tá? Perfeito, pode dar continuidade, Beto, muito bom. Tá.
Vamos passar então para a segunda aula. Deixa eu só ver se eu consigo botar aqui o slide, que é sobre anatomia normal do trato digestivo alto, tá? Deixa eu só botar aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo botar. Roberto, enquanto tu complementa... Pode falar aí, Roger. Tá. Eles estão me fazendo uma exigência aqui em relação à ventilação da sala. Tem que ter todo um sistema de pressão positiva, que o ar seja renovado, que é uma coisa bem dispendiosa, assim. Sim, antes já era, imagina agora. Então, são sistemas, assim, que só tem empresas especializadas que fornecem, e é uma coisa bem dispendiosa, assim, está sendo uma das partes mais caras do projeto, assim. Claro. Tem que ter fluxo laminar, tu tem que ter entrada de ar, o ar não pode retornar, então não pode ser um split comum. É uma situação bem complexa, assim, bem chata. Tá. Deixa eu só tentar botar aqui o slide da outra aula. Apareceu para vocês aí? Não. Não apareceu. Não, tá. Deixa eu só tentar de novo. Peraí. Chama a Beata. Vou chamar minha assessora aqui. E aí, Beata, tudo bom? Tudo bom, Mauro? Que é essa aqui. Isso aí, dá uma aula nesse cara aí, tá bravo. Apareceu aí ou não? Pelo amor de Deus. Apareceu ou não? Fico vendo essa cara feia dele. Anatomia endoscópica normal? Não, por enquanto. Agora vai dar. Apareceu agora? Não, tem que botar a apresentação. Agora vai. Deu? Agora tá indo. Tá. Anatomia endoscópica normal. Deu? Tá perfeito. Entrou? Tá bom. Obrigado, meu assessor aqui me ajudou. Bom, então, assim, essa aula, a gente, no ano passado, nós íamos dar para os alunos da endoscopia, acabamos não conseguindo dar, então, de certa maneira, é importante mesmo que o pessoal da colonoscopia agora, obviamente, já faça endoscopia alta, mas é uma aula bem, assim, de introdução à endoscopia alta, tá? Então, mesmo que os alunos da colono já estejam fazendo muito bem endoscopia, acho que é importante, e especialmente para os alunos da endoscopia alta, que ainda não tiveram a oportunidade de começar a parte prática, também é importante, tá? Bom, então, é uma aula curta, assim, basicamente muitas, assim, figuras, tá? Aqui eu só trouxe esse slide, que é basicamente para vocês verem qual é o trajeto do endoscópio que ele tem que fazer, tá? Claro que na parte prática é muito mais fácil a gente explicar para vocês, assim, como que é o cuidado na hora de de posicionar o paciente, a posição correta que tem que ser introduzido o aparelho, tá? Então, basicamente, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, assim, quando a gente vai começar a endoscopia em si, tá, pessoal? A gente, obviamente, depois do paciente estar sedado, o paciente está em decúbito lateral esquerdo, a gente deve fazer uma leve flexão do mento do queixo do paciente, não é uma hiperextensão, é uma leve flexão, de maneira que o nosso endoscópio, ele ultrapasse com facilidade a base da língua do paciente, chegue à faringe, hipofaringe, e que nós consigamos chegar à glote, tá? E aí, vou só passar aqui para a próxima tela aqui, ó. Essa seria uma visão ideal da laringe e da glote, tá? Então, o que a gente tem que fazer? O endoscópio, o nosso gastroscópio, ele tem que passar pelo recesso ou seio piriforme, que nós vamos passar ou pela esquerda ou pela direita ali das aritenoides. Então, fundamentalmente, para a gente fazer uma endoscopia com qualidade e poder vencer e chegar no esôfago superior, a visão da glote ideal é essa, tá? Então, isso, não se preocupem, que ainda não começou na parte prática da endoscopia, vão ter bastante tempo para isso, né? Então, eu só quero, assim, dizer para vocês que, obviamente, tem toda uma técnica de introdução do endoscópio, que a visão mais adequada para a introdução do aparelho seria essa, uma visão da glote, uma visão bem direta e frontal, tá? Bom, depois que nós conseguimos introduzir o aparelho e chegar no esôfago,
alguns conceitos sobre o órgão em si do esôfago são importantes, tá? Uma coisa que eu me esqueci de dizer, a gente sempre vai ter uma referência quando encontramos, por exemplo, uma alteração no esôfago, a gente vai denominar de ADS, ou seja, arcada dentária superior. Então, muitas vezes a gente encontra, por exemplo, uma lesão tumoral no esôfago distal. Então, como que a gente vai descrever? Visualiza-se uma lesão vegetante, aos 36 centímetros da ADS, arcada dentária superior, localizada em terço distal do esôfago, etc. Então, essa referência da arcada dentária superior é muito importante, tá? Como eu vinha dizendo para vocês, então, assim, um conhecimento básico do esôfago é importante. O esôfago é dividido em 3 terços, o terço superior, médio e distal. A musculatura nesses terços é variada, musculatura lisa ou estriada, e que, embora a endoscopia alta não seja um exame fisiológico do esôfago, é um exame mais anatômico, que ele vê a mucosa esofágica, ele nos dá uma ideia também da fisiologia do esôfago, né? Obviamente, é normal o esôfago ter peristalse, nenhum esôfago fica paradinho de maneira fácil que a gente consiga examinar o esôfago sem ele ter peristalse. Então, só pelas zonas peristalse a gente já vai ter uma ideia se esse paciente tem, a princípio, uma função peristáltica normal, tá? Bom, seguindo adiante, tá? A foto da nossa esquerda aqui está visualizando mais assim o terço médio do esôfago, e a foto da nossa direita está visualizando o terço distal do esôfago, e a gente está chegando na linha Z. Claro que, por óbvio, é importante a gente examinar o esôfago na sua totalidade, com atenção especial em todos os terços do esôfago. Porém, se a gente tiver que citar o que é mais importante na avaliação do esôfago, é o terço distal, em especial a linha Z, que a linha Z vai ser muito importante, que a gente vai ver se o paciente tem, por exemplo, esofagite, se tem hérnia de hiato, né? Então, se tiver que citar o que é mais importante do esôfago, é o terço distal, tá? Aqui só alguns conceitos importantes sobre situações anatômicas que não são patológicas, tá? A acantose glicogênica é uma situação muito frequente em endoscopia, especialmente em terço superior e terço médio. São aqueles granulozinhos esbranquiçados na parede lateral direita do esôfago, na imagem. Não tem significado patológico, né? Isso até é mais frequente em paciente mais idoso, né? E no caso de haver alguma dúvida, se algum endoscopista tiver dúvida, pode-se usar um corante, por exemplo, o Lugol, que é um corante que é ávido por glicogênio. Então, o paciente com acantose, em se usando Lugol, vai ficar uma área, né, Lugol positiva, tá? Mas, repito, não é patológico, tá? Outra situação um pouco mais rara, mas também não tão rara assim, mais ou menos até 7% de exames endoscópicos a gente encontra, são heterotropias de mucosa gástrica no esôfago proximal. Heterotropias, na verdade, é um tecido gástrico no esôfago proximal, né? Então, também é uma situação que, como eu falei, não é tão rara assim, não necessita, muitas vezes, coletar biópsia, né? não necessita, é muito mais um achado ocasional, e como está localizada em terço proximal do esôfago, pessoal, muitas vezes a gente vai encontrar esse achado na remoção, na saída do gastroscópio do que na entrada, tá? Então, aqui, só para colocar que podem ter áreas mais extensas de heterotropias de mucosa gástrica no esôfago proximal, tá? Então, uma situação não é tão rara assim. E aqui chegamos, né, pessoal, assim, propriamente dito, na linha Z. Então, o que é a linha Z, né? Ou a junção escamo-colunar. A linha Z nada mais é do que a junção dos dois epitélios, né? Então, acima da linha Z é um epitélio pavimentoso, o epitélio do esôfago. Abaixo da linha Z é um epitélio colunar, um epitélio gástrico. Então, a linha Z não é o marco anatômico, a linha Z é realmente a linha onde tem a transição, a separação dos epitélios esofágico para o epitélio gástrico, tá?
A linha Z, ela, obviamente, vocês que já estão fazendo endoscopia, os alunos da colonoscopia, sempre mencionamos isso aí no laudo, né, que a linha Z está situada em posição anatômica, ou seja, ao nível do pensamento diafragmático. A linha Z pode ter algumas variantes anatômicas, por exemplo, aqui nessa figura, logo ali à direita, ali por volta de 2 horas, tem uma linha Z mais alongada, serrilhada, toda ela um pouco serrilhada, então a linha Z muitas vezes não é tão regular, tão concêntrica, então ela pode ser um pouco irregular e um pouco serrilhada. Essas alterações não assim caracterizam um epitélio colunar para pensar em epitélio de Barrett, né? Então são variantes anatômicas da linha Z apenas, tá? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tranquilo? Então tá, vamos adiante aqui. Bom, o que é uma hérnia hiatal, né? Muitos de vocês são cirurgiões, a grande maioria já deve ter operado um monte de hérnia de hiato, e eu aqui me metendo a falar sobre hérnia de hiato para vocês, tá? Mas assim, na endoscopia, obviamente o endoscopista tem que evidenciar uma hérnia de hiato, tem que fazer o diagnóstico e mensurar a hérnia de hiato. Então, a hérnia hiatal, vai ser uma alteração anatômica entre a linha Z, que é a junção escamo-colunar, e o pinçamento diafragmático, que é o início das pregas gástricas, né? Quando houver um desnível de mais do que 2 centímetros dessa distância da linha Z para o pinçamento, por conceito, é uma hérnia de hiato, tá? Aqui, isso é uma outra situação que muito mais na prática vocês vão ver do que eu ficar falando aqui na parte teórica, mas assim, para avaliação adequada de hérnia de hiato é uma situação que pode variar conforme a qualidade de sedação, conforme a insuflação de ar, se o paciente faz esforço de arcada. Então, a gente também não pode achar que qualquer alteraçãozinha assim é hérnia. Muitas vezes a gente superestima e acha que tem uma hérnia e, na verdade, não tem, tá? Por isso que na prática, isso mais na prática clínica assim diária, hérnias de hiato de pequeno porte a gente não dá tanta importância assim, porque é uma interpretação subjetiva. Um endoscopista pode achar que existe hérnia de hiato de pequeno porte, daqui a um tempo ele faz uma outra endoscopia com outro profissional e pode não ter, né? Não que o médico A tenha dado o diagnóstico certo e o médico B dado o diagnóstico errado. Muitas vezes isso aí tem uma variabilidade conforme o momento e a avaliação disso do exame, tá? Mas por conceito, então, a hérnia de hiato é isso, é uma alteração anatômica, é uma alteração entre a distância da linha Z para o pensamento diafragmático, tá? Bom, entrando já na avaliação do estômago, tá? Então, por óbvio, claro, vocês são médicos, né? Então, obviamente, tem esse conceito. Claro, na endoscopia, a avaliação do estômago tem 4 porções anatômicas: a cárdia, o fundo ou fórnix gástrico, o corpo e o antro, né? Então, na endoscopia, é fundamental que a gente faça uma avaliação minuciosa e muito, assim, qualificada do estômago, tá? Uma das primeiras imagens que a gente vai ter do estômago quando entra na cavidade gástrica é essa imagem da porção mais alta do corpo gástrico, né? Então, aqui o estômago já está mais insuflado com ar, então é característico do corpo gástrico que a maior porção do estômago, o pregamento mucoso. Então, o corpo gástrico ele tem que ter pregas em toda a extensão, seja na pequena curvatura, na grande curvatura, na parede anterior e posterior. Ele vai, obviamente, descendo em sentido caudal, com uma leve curvatura para a direita. Então, quando nós vamos estar fazendo a endoscopia, a gente vai estar, obviamente, então, descendo no sentido gravitacional com o endoscópio e levemente uma curvatura para a direita, tá? Bom, depois do corpo, a região anatômica é o antro. Então, o antro, ele é, claro, mais curto que o corpo gástrico, né? Tem as mesmas regiões anatômicas, pequena curvatura, grande curvatura, parede anterior e parede posterior, e é desprovido de pregas. Então, o antro praticamente não tem prega, a gente vê a mucosa do antro assim lisa, mais junto do piloro a gente vê assim as pregas um pouco mais salientes, mas assim, então a mucosa do antro é lisa, tá? E o antro é, na verdade, claro, a continuidade do corpo. Então,
Claro, não se esqueçam que as células do corpo é um tipo de células e as células do antro é um outro tipo de célula. Isso também é uma situação que, por isso, também o aspecto macroscópico dos órgãos é diferente também pelo tipo de célula, tá? Então, aqui uma foto, perdão, mais aproximada do piloro, tá? Então, o piloro, durante a endoscopia, ainda mais para quem for começar nos próximos meses, quando for possível, vocês vão ver, claro, que o antro tem muita contração, ele não vai estar tão bonitinho como está nessa foto, ele não vai estar sempre entreaberto, porque o antro tem contrações, claro, mas então, assim, a gente tem que ver a extensão completa do antro e depois passar o piloro para chegar no duodeno, tá? A manobra de retrovisão, na manobra, perdão, de retrovisão, a gente vai ver o fundo gástrico ou fórnice gástrico. Eu coloquei essa foto aqui, claro, só para complementar a explicação anatômica do estômago, mas normalmente a manobra do fundo, para visualização do fundo gástrico, a retrovisão, é feita no final do exame, né? Quem já passou conosco, quem já está na colonoscopia, tem esse conhecimento ali por nós. A gente, obviamente, quando está fazendo a endoscopia, vê esôfago, estômago, vai até o duodeno, no mínimo até a segunda porção do duodeno, volta, e aí, por fim, se faz a retrovisão. Vocês podem perguntar, tá, Roberto, mas isso tem uma regra? Não, não tem uma regra. Quem quiser, já na avaliação do estômago, chegar e fazer a retrovisão antes de ir para o duodeno, pode fazer, não tem problema, tá? Isso até, a gente até recomenda que se faça isso quando o estômago, às vezes, tem algum resíduo, um resíduo líquido, que possa ser aspirado, porque até os anestesistas nos pedem isso porque para fazer a manobra em retrovisão é mais fácil se aspirar um conteúdo de suco gástrico ou mesmo conteúdo líquido. Então, é melhor fazer isso, às vezes, na introdução, durante a avaliação do estômago, antes de ir até o duodeno, tá? Mas, via de regra, se faz a retrovisão no final do exame. Então, teoricamente, a última manobra da endoscopia para ser avaliada é a retrovisão, tá? Depois de passar do piloro, a gente vai chegar até o duodeno, tá? Então, aqui a gente está vendo a primeira porção do duodeno, o bulbo, né? Então, o duodeno tem classificações anatômicas diferentes do estômago, ele tem a parede, a vertente anterior, vertente posterior, inferior e superior, tá? A mucosa do bulbo, ela é lisa, é desprovida de pregas, tá? Normalmente, o bulbo do duodeno é curto, né? E aí, depois, a gente vai fazer, durante a endoscopia alta, aquela manobra de fazer um leve right e um down ao mesmo tempo. Geralmente tem que tirar a mão direita do gastroscópio, levar até o comando lateral para fazer essa manobra. E aqui só uma imagem do bulbo em magnificação, que se consegue ver bem as velocidades até do duodeno, tá? E aqui chegando a segunda porção. Então, claro, o que diferencia as outras porções do duodeno, segunda porção, que é até onde o endoscopista tem que chegar, depois da terceira e a quarta porções do duodeno, são as pregas do duodeno. Então, obviamente, sempre quando a gente for ver pregas, a gente já não está mais no bulbo, tá? Então, a imagem macroscópica normal do duodeno é essa, tá? E sempre que possível, muitas vezes na endoscopia, a gente consegue ter uma avaliação da papila, né? Aqui uma imagem que se conseguiu posicionar bem o endoscópio, se vê bem a papila maior, com até presença de bile, né? E muitas vezes é uma situação que não é tão frequente assim, a gente consegue ver as duas papilas, tanto a papila maior e a menor, onde estão nas setas ali, tá? Então, depois de a gente acessar o duodeno até a segunda porção, que realmente é obrigatório o endoscopista chegar até o duodeno a segunda porção. Então, depois disso, a gente, obviamente, faz as manobras de remoção do endoscópio. A gente vai voltando, né, retirando o aparelho, obviamente mantendo a qualidade do exame, no sentido de fazer a avaliação do órgão, né, e aí, por fim, se faz a retrovisão, tá? Muito importante só colocar para vocês que a avaliação macroscópica na endoscopia alta,
não é feita durante só a introdução do endoscópio. Durante a introdução e a remoção, a gente tem que estar com a mesma atenção para se fazer endoscopia. Como eu coloquei para vocês, às vezes a gente visualiza algumas alterações na remoção do endoscópio, por exemplo, achado de ectopia de mucosa gástrica, esôfago proximal, é muito mais na saída do endoscópio do que na entrada, tá? E basicamente era isso que eu queria passar para vocês, né, de anatomia normal do trato gastrointestinal alto voltada para endoscopia. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Alguma coisa? Eu queria, Roberto, fazer duas considerações só aqui. Fala aí, Conrado. A primeira é sobre a retroversão. Uhum. Como tu falaste, o de praxe realmente é a gente entrar e a frente até o duodeno e examinar na retirada. Eu, há uns 2, 3 anos, eu comecei a colocar em prática uma outra forma. Eu entro e faço a revisão. Uhum. Mais com o objetivo de aspirar o fundo gástrico. Tá? Já dou uma olhadinha, mas eu entro e já dou uma aspiradinha no fundo, porque às vezes tem um pouquinho mais, um pouco menos de resíduo. Uhum. Então, mais por uma questão de segurança, mas é só um parênteses, assim, para, enfim, abrir essa possibilidade. Claro. E a outra situação que eu queria falar ali é sobre as hérnias. Eu não sei se, pelo menos eu não estou lembrando aqui se foi falado, mas assim, só um detalhezinho, que é uma observação. A gente tem as situações, que são poucas vezes, a situação do esôfago de Barrett, né? Uhum. E quando esse esôfago de Barrett é circunferencial, a gente tem uma projeção dessa linha Z cranialmente, e aí varia. Pode ser uma projeção de 2, 3 milímetros, que é uma coisa imperceptível, né? Uhum. Mas ela muitas vezes pode assumir 1 centímetro, 2, 3. Então, na verdade, aí o padrão que a gente tem de transição esôfago-gástrica é o final das pregas gástricas, quando elas se projetam para cima do hiato. Então, a gente tem que tomar cuidado nas situações em que existe um esôfago de Barrett circunferencial, porque senão, com essa projeção dessa transição escamo-colunar mais cranialmente, leva-se a uma possibilidade de uma falsa detecção de uma hérnia. A gente pode acabar acreditando que se tem uma hérnia, quando na verdade se tem um segmento de esôfago de Barrett, né? E as pregas, enfim, as pregas gástricas que estão se projetando cranialmente ali acima do hiato diafragmático, elas estão 1 centímetro acima. Então, não caracterizaria uma hérnia, mas como temos o Barrett logo acima, 1, 2 centímetros, pode dar a falsa impressão de que existe uma hérnia. Eu vou falar isso daí, eu acho que a primeira aula que eu dou é de doença do refluxo. Sim, acho que sim. E eu vou fazer uma referência vou insistir com eles, mostrar bastante imagem. Mas então, só para dar fazer esse parênteses, tem a situação que é o pega-ração, que é quando existe um Barrett circunferencial, certo? E aí variando de tamanho, que pode dar a impressão de que existe naquele momento uma hérnia, certo? Que não existe. E nessas situações a gente tem que procurar ver onde é o término, né, das pregas gástricas, para conseguir determinar se existe de fato uma hérnia, né, ou não. Isso daí eu vou falar nessa aula que eu vou dar, mas era só isso daí que eu queria deixar aí, pessoal. Não, acho que foi... Falei, mal, fazer o complementar um pouco o que o Conrado falou e pegar um pouquinho
O que o pessoal tem que entender é o seguinte, existem duas denominações ali muito importantes no esôfago distal. A primeira delas, o Roberto falou muito bem, que é a questão da junção escamo-colunar. A junção escamo-colunar foi bem dita que é a diferença, é a junção superficial. Então, é uma junção epitelial. E existe uma outra junção que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue mais ou menos estabelecer ela por alguns dados anatômicos, que é a junção esôfago-gástrica. A junção esôfago-gástrica é a junção muscular. Por isso que a gente não enxerga. Mas, indiretamente, a gente pode identificar que vai ser o quê? A junção esôfago-gástrica, que é a junção muscular, é o final das pregas gástricas. Quando termina a prega gástrica, é aonde começou, na verdade, o esôfago. Certo? Então, quando a linha Z ficar acima dessa junção, a gente estabelece o diagnóstico, então, vai ser mucosa gástrica no esôfago. Então, é um diagnóstico de Barrett. Essa linha Z, quando tem o Barrett, que ela sobe, ela fica mais cranial, ela não faz mais o diagnóstico de hérnia. Ela perde esse potencial de diagnóstico. A gente vai ter que olhar, então, para a prega gástrica, o final dela, e junto com o quê? Com o pinçamento, onde a respiração do paciente é muito importante. Certo? Então, mais ou menos isso, assim, esses critérios são importantes para começar a fazer endoscopia e uma avaliação do esôfago distal. Essas duas, vamos dizer assim, esses dois parâmetros são muito importantes para a gente ter em mente e nunca esquecer disso, que daí a gente vai fazer a avaliação, assim, realmente do que está acontecendo no esôfago. É fácil de a gente se perder no esôfago, principalmente quando tem uma hérnia parietal junto e tudo mais. Ou uma hérnia volumosa, ninguém consegue, às vezes, ir adiante com o endoscópio. Então, é mais ou menos essas considerações que eu queria fazer e aproveitar e parabenizar o Roberto pela aula. Eu acho que é muito importante, eu acho que deu um pontapé inicial aí, com o pé direito, e parabéns, Roberto. Valeu, um abraço, pessoal. Perfeito, Mauro. Bom, só queria complementar aqui, pessoal, as considerações do Conrado e do Mauro foram muito importantes. É difícil a gente falar em teoria sobre essas alterações assim, anatômicas, hérnia de hiato, essa alteração que o Conrado falou, assim, de um possível epitélio de Barrett, sem estar na prática. Muitas vezes isso não é muito simples. Então, acho que esse conceito, talvez hoje, foi uma introdução. O Conrado vai dar uma aula específica para vocês sobre isso, e vai ser muito as situações que a gente vai ver no próprio dia a dia, fazendo mesmo os exames, né? Então, não se preocupem caso, eventualmente, não tenha ficado tão claro isso aí, porque nós vamos ter bastante tempo pela frente, especialmente no dia a dia dos exames, para vocês terem bem isso aí na cabeça, tá? E isso que o Conrado comentou, assim, de vocês verem que ele tem já essa prática de fazer a retrovisão já na entrada da câmara gástrica, isso, para quem está começando, que é o caso de vocês, acho que é a coisa mais rica, ou seja, não existe também, assim,